Bom dia, gente. Meu nome é Gustavo Dornelles. Eu sou veterinário aqui da UFRJ. Sou formado na Universidade Federal do Fluminense. Hoje trabalho na UFRJ como veterinário, né? Trabalhando principalmente na área de controle sanitário dos animais. Estudo muito a parte de microbiologia e parasitologia veterinária. E vou trazer aqui alguns assuntos que eu gosto, do meu interesse, e espero que vocês gostem também. O assunto que eu vou tratar hoje é o manejo de primatas não humanos, onde as principais espécies utilizadas em pesquisa são o Saimiricia iureus, o Cebus apella, que hoje já trocou o nome para Sapajus apella, é o macaco prego, e também a macaca mulato, que é mais conhecido vulgarmente como Rhesus. Existem outros, né? Existe o Calitrix, que é o mico estrela, o sabiá de tufo branco ou de tufo preto, também utilizado, mas menos do que esse que eu estou trazendo. Tá, aqui uma tabela mostrando algumas particularidades dessas principais espécies, onde no caso do Saimiri, ele tem uma gestação. Essas três espécies de primatas, elas têm mais ou menos o mesmo tempo de gestação, né? Então isso é uma coisa importante para a gente saber na hora da pesquisa, porque a gente precisa, às vezes, ter um critério de produção, então a gente precisa ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo que demora, né? Gestação, de quantos animais nascem por gestação, normalmente é um, né? Em alguns casos existe parto gemelar, mas normalmente é um. Aqui também é importante a gente também saber o desmame, quanto tempo que desmama esses animais. Então assim também é mais ou menos um tempo em meses parecido, para a gente poder entender mais ou menos o quanto que cada animal necessita dessa independência da mãe, né? Quanto ele é independente da mãe ainda. E com relação à maturidade sexual também é importante a gente saber, porque no caso das pesquisas a gente vai ter que trabalhar exatamente, muitas vezes a gente utiliza o animal depois, após ele atingir a maturidade sexual. E longevidade também é uma coisa importante, óbvio, para a gente poder entender quanto tempo que a gente vai trabalhar com esses animais, visto que são animais com alto valor, né, científico. Então, hoje o trabalho, a parte que eu vou apresentar como eu falei, são a microbiologia e parasitologia. E então eu vou trazer algumas das principais doenças infecciosas e parasitárias. Não vou conseguir trazer todas, então assim é mais um bate-papo do que eu quero mostrar para vocês. E trazendo algumas ao longo da apresentação, mostrando algumas fotos, algumas abordagens sobre cada doença e mais ou menos a sua clínica de cada uma. Bom, então, antes de mais nada, antes de entrar no assunto de microbiologia, acho que a primeira coisa que a gente tem de microbiologia e parasitologia, a primeira coisa que a gente tem que falar é da tríade epidemiológica. Então, assim, sempre que eu vou apresentar qualquer trabalho falando sobre qualquer agente, a primeira coisa que eu exponho como introdução é isso, é a tríade epidemiológica, onde a gente vai avaliar esses três principais fatores: o hospedeiro, o meio ambiente e o agente, né? O meio ambiente, então, o que isso quer dizer? O hospedeiro ele vai variar de acordo com cada indivíduo, né? Tanto a pessoa quanto o animal. Eu falo a pessoa porque a gente está lidando diretamente com esses animais, então a gente também está suscetível ao risco, né? A gente está suscetível a se infectar, a se adoecer. Então isso vai variar de acordo com o hospedeiro, tanto com relação à sua idade, com relação se ele já tem alguma comorbidade, né? Se ele já tem alguma doença, se ele tem alguma imunodepressão, se ele é imunocompetente ou não.
com relação ao sexo, existem doenças que são mais prevalentes no sexo masculino ou no sexo feminino, ou só no sexo feminino ou só no sexo masculino. O meio ambiente é a mesma coisa, né? Um ambiente onde a gente não consegue controlar esse agente, né? Por questões higiênicas, por questões climáticas, ele também acaba sendo um agravante, ele acaba sendo um fator predisponente para esse agente se instalar. Então, isso varia de acordo com a higiene do local, já varia de acordo com o clima, né? Um clima quente, um clima mais úmido. Então, ele vai ter uma predisposição para instalação desse agente etiológico, né? Assim, a gente pode ficar encontrando aqui diversos fatores, quantidade de fomites que existem no local. Então, assim, existem diversos fatores. Se a gente for falar disso aqui, a gente fica meia hora achando fatores, tanto em hospedeiro, quanto no meio ambiente, quanto no próprio agente para falar. E o agente, não menos importante, achei ele até o mais importante deles, o agente ele é de acordo com a virulência desse agente, quanto mais patogênico ele for, né, quanto mais fácil a transmissão dele, mais fácil é a dele causar uma doença, dele infectar esse hospedeiro e esse hospedeiro vir a adoecer. Então vamos lá, vamos entrar nas doenças em si, nos agentes em si, perdão. Aqui eu trouxe algumas bactérias importantes, quando se trata de primatas. Faltou a Mycobacterium tuberculosis, que é a causadora da tuberculose, que é uma bactéria importantíssima quando se trata de primatas. Mas aqui eu trouxe também algumas outras que têm uma prevalência bastante importante, né, como Leptospira, Campylobacter, Salmonella, a Pseudomonas pseudomallei. Então aqui essa tabela é interessante porque ela mostra a via de transmissão e os métodos profiláticos. A gente pode ver que a maioria, em todos os casos, né, os métodos profiláticos, as medidas higiênico-sanitárias são de suma importância e são a principal profilaxia para a gente ter, né, para a gente ter qualquer controle e prevenção de doenças em geral, de maneira geral. Então a gente não pode nunca esquecer de usar os EPIs, além de a gente ter uma boa higienização dessa sala, né, do ambiente em geral, a gente precisa ter o nosso próprio cuidado. Então a gente precisa utilizar os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que eles são importantíssimos para evitar uma contaminação nossa, né? Lembrando que a maioria das doenças acabam sendo uma zoonose, ainda mais se tratando de primatas, por serem animais muito próximos a gente, né? Então, bom, eu vou trazer aqui então essa primeira foto. Eu vou trazer algumas fotos aqui para vocês, tanto minhas quanto de amigos meus. Essa foto aqui é onde um mico apresenta secreção nasal, apatia, né? É um quadro muito clássico de uma doença bacteriana. Aqui um outro quadro a partir de uma necrópsia, onde foi feito um corte, né, de um pulmão, e a gente pode observar a espessura dessa parede, né, o quanto está acometido e a gravidade dessa pneumonia. Aqui uma outra foto também de uma necrópsia, apresentando uma pneumonia purulenta. Mais uma foto também. Bom, aqui a gente pode ver também uma hepatite bastante severa, causada também por uma doença bacteriana, onde apresenta
esses focos, né, esses pontos de abscesso, tomando todo o órgão. A gente pode reparar bem que também, além do fígado, ela também acomete outros órgãos, né? Então isso aí é um quadro de septicemia já. Esse animal provavelmente morreu com uma septicemia. E com relação aos vírus, também trouxe alguns vírus de importância clínica dos primatas. O flavivírus, né, hoje muito em voga, que é o causador da febre amarela. Esse vírus a gente tem uma importância porque ele é causado por vetores, então assim, uma forma de a gente conseguir prevenir utilizando mosquiteiros, cortina de ar, para evitar que esses vetores entrem, normalmente mosquitos, entrem no nosso biotério. Além disso, não esquecendo sempre do bom manejo sanitário, né, de higiene. O uso de EPIs também é importantíssimo. Aqui mais alguns vírus também de importância. Influenza vírus, que é muito, muito também importante quando se trata de primatas. O herpes vírus, que tem uma característica que nos primatas o herpes vírus é fatal para o humano e o nosso herpes vírus é fatal para eles. Então é muito, muito perigoso, né? É uma zoonose bastante importante no cenário mundial, no cenário clínico. Essa transmissão se dá por mordida, né, ou por perfuro cortantes com tecidos dos fluidos corporais, tanto nosso quanto do primata. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, bastante cuidado com relação a isso. E é uma doença que normalmente ela é complicada de se ver assim, ela pode ser bem escondida, e a gente tomando uma mordida de algum macaco, tendo contato simplesmente com a secreção, na nossa mucosa a gente pode se infectar. Bom, trouxe também alguns fungos também de importância, principalmente são esses fungos dérmicos, né? São os fungos o Trichophyton e o Microsporum, são fungos que acometem a pele, né? Também tem uma importância clínica, também podem ser encarregados da gente para os primatas e vice-versa. Então, lembrando sempre a importância desse uso de EPIs, de medidas higiênico-sanitárias, a gente fazer um bom monitoramento sanitário. A via de transmissão se dá por contato direto, então assim, é muito comum em primatas a gente criar uma boa... Eles são bem sociáveis, né, assim, com quem lida com eles diariamente. Então é muito comum a gente acabar tendo essa interação, né, de contato direto, e isso pode ser perigoso, né? Pode acabar com certeza a gente acaba entrando em contato com alguns agentes, e com o fungo não é diferente. Bom, com relação às doenças parasitárias, é uma área que eu gosto muito, que eu sempre estudei bastante nessa área, eu gosto pra caramba. E aqui a gente trouxe também uma tabelinha, né, com alguns parasitas de importância em primatas. Alguns que eu já encontrei, como estongiloides, ascaris, o balantidium também é muito, muito, muito prevalente. Assim como a entameba, né, a giardia também são bastante prevalentes. O plasmodium, causador da malária, também tem sua importância clínica, não muito aqui no Rio, mas em outros estados mais ao norte. Bom, aqui é uma foto
um símio apresentando uma diarreia bastante acentuada. Então a gente consegue observar na região da perianal bastante sujo, né? Isso foi causado por uma parasitose. Aqui uma foto também de uma necrópsia no intestino de um primata, onde a gente observa a presença de ascaris. Bom, e além das doenças microbiológicas, né, das doenças microbianas e parasitológicas, a gente também lida bastante com doenças metabólicas, né? Por erro de manejo, às vezes esse animal chega pra gente de resgate de tráfico, né? Então, assim, a gente acaba observando certas doenças metabólicas que muitas das vezes acabam sendo até irreversíveis, né? Então o animal ele acaba vindo a óbito, ou então ele vive o resto da vida deficiente, né? Alguma deficiência física. Aqui a gente pode ver um Calitrix, né? Um sagui, onde ele apresentou uma fratura de cauda. Isso se dá em questão de uma deficiência nutricional, onde ele tem uma deficiência de cálcio, né? Chama de paratiroidismo. Aqui é a mesma coisa também, ela teve uma fratura de membro, também causada por é uma osteostrofia, na verdade, né? Essa osteostrofia é causada principalmente por uma deficiência de cálcio, principalmente por um manejo errado de alimentos desses animais. Então ele precisa ter um equilíbrio, né, do cálcio e fósforo de 2:1, de cálcio para 1 de fósforo. Então existem alimentos que tem muito mais fósforo do que cálcio. Então o que normalmente acontece é uma desregulação desse equilíbrio, né, de minerais, e ele tem que captar esse cálcio do osso. Então esse osso acaba ficando disforme, acaba tendo fraturas espontâneas, né? Aqui mais uma foto, sabe, apresentando vocês podem ver que ele tem apresentando uma deformidade da região peitoral, também causado por essa osteostrofia. Essa aqui é uma foto de um macaco prego jovem, né, com uma dentição normal. E aqui um macaco prego apresentando uma dentição, uma normalidade nessa dentição, né? Também causada pela osteostrofia. Mais uma foto. Aqui a gente pode ver no raio-x como ficou essa dentição dele, essa arcada dentária dele está completamente irregular, né? Disforme. E além dessa osteostrofia, que também é muito comum, a gente enfrenta alguns problemas de clínica, né? Alguns problemas no biotério, né? Lidando com primatas, onde o principal deles é a briga, né? Então, assim, eles são animais territorialistas, são animais que querem garantir uma hierarquia. Então, muitas das vezes eles acabam entrando em conflito. Aqui uma foto do antes e depois do macaco prego que eu recebi, onde ele brigou pela grade com o outro e pela grade ele fez esse estrago aí no rosto. Graças a Deus ele ficou bem. Isso aqui foi pós-cirurgia, ele voltando da anestesia. Bom, além disso, existe também uma outra coisa muito comum, esse problema é um problema muito comum, que é o abscesso dentário, né? O abscesso por questões
questão de alguma infecção dentária, né, esse animal apresenta esse abscesso submandibular normalmente. Se dá muitas vezes por alguma infecção que ele teve, uma estomatite, alguma cárie, né, ele quebrou algum dente, alguma coisa assim que foi progredindo e acabou causando esse abscesso, né? Isso, normalmente é uma infecção bacteriana. Aqui uma outra foto também interessante de uma septicemia, também normalmente bacteriana. Então são fotos que estou trazendo lá de cima aqui para baixo do trabalho, mas estou querendo mostrar que normalmente nem sempre a bactéria é uma doença, normalmente nem sempre ela é a causadora primária, né? Então assim, às vezes o animal tem alguma doença que muitas vezes a gente nem consegue ver clinicamente, pode ser assintomático, e por em virtude de alguma queda da imunidade, né, essa doença acaba se instalando e o nosso corpo ele tem a microbiota normal, né, natural do nosso corpo, e às vezes por alguma deficiência, né, uma queda dessa imunidade, esse agente ele acaba sendo oportunista e se instala no organismo, causando até mesmo uma septicemia, né? Como a gente pode ver aí, diria que são coágulos lardáceos, né? Que são esse tom meio amarelado, um tom esbranquiçado, e acometem todos os órgãos, né? O peritônio, causando uma peritonite, e uma septicemia que é a infecção generalizada, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. É só um bate-papo, não tem como me aprofundar muito. Mas espero que tenha sido do agrado de vocês. Muito obrigado. É um prazer estar fazendo parte desse curso. Obrigado.